Tem uma pergunta aqui sobre educação, do Thiago Wiener. Ele pergunta como projetar para melhorar a educação do país em desenvolvimento se no ranking mundial estamos nas últimas posições? Por isso é o tamanho do desafio. Estamos na lanterna da educação. Opa! Para vocês verem, para vocês terem uma ideia, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma medição que o governo faz com as provas de português e matemática, os índices de repetência e evasão. No ensino médio, o Brasil nunca tirou nota média acima de 4. Sempre ficou 3,7, 3,8. O nosso ensino médio é muito problemático mesmo. Então, é muito problemático, principalmente quando você pensa que tem pessoas que, mesmo assim, passam pelo Enem, vão para uma faculdade e toda a falta de competências que deveriam ter sido desenvolvidas nessas etapas e que depois fazem falta na hora da formação profissional. Quando você vê tantas empresas hoje reclamando, não tenho profissionais qualificados, eu tenho vagas, mas não tenho quem empregar. É aí na educação básica que existe essa grande lacuna e que fica para depois. Essa Base Nacional Curricular, ela visa corrigir esse tipo de problema? Também. E ela vai conseguir, Andréa? Bom... Não. Ela é uma lista de conteúdos, então ela já cumpre um papel importante, mas ainda muito incipiente, que é de que pelo menos os alunos aprendam as mesmas coisas em todas as escolas na mesma série em que estão. No Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, aí você acaba com certa diferença, vou mudar o meu filho de colégio, ou eu vou mudar de cidade, aí a escola estava ensinando tudo diferente. Então isso é um ponto de avanço. Ou seja, nacionalizamos o ensino de uma certa forma, as competências exatamente. e os conteúdos. Os alunos de 7, 8, 9, 10 anos aprendem sempre mais ou menos as mesmas coisas, seja qual for a região ou a escola. Agora, para além disso, você tem outros desafios. Primeiro, de metodologia. Então, tudo bem, eu defini o que eu vou ensinar, mas como eu vou ensinar? Usando tecnologias, tornando a minha sala de aula mais ativa, interativa, fazendo o aluno participar, ou eu vou usar só o quadro negro e ficar lá? Então, a gente ainda está muito atrasado em relação ao modo de ensinar. Isso a Base Nacional Curricular não trata? Não. Isso a Base Nacional não trata. Então, agora a gente tem aí até 2021 para que as escolas vão se adequando a essa base e aí é que elas vão rever materiais didáticos, vão rever formação do professor, porque tem professor que não está preparado para aquela área que ele ensina. Ele não tem aquela formação, acontece muito em física, química, áreas em que você não tem profissionais, e também, principalmente, na metodologia. Hoje a gente usa o termo metodologias ativas, que são formas de o aluno ir assumindo cada vez mais o papel protagonista na educação. Então, ele decidir que horas ele vai estudar, ele fazer a gestão da própria aprendizagem, ele estudar antes da aula para poder aproveitar melhor o professor. Só que isso exige uma certa cultura de estudo em casa e na própria família, e aí a gente tem que construir, e são vários anos. Duas mudanças aconteceram, que foi o aumento do ensino básico, mais um ano, não é isso? E o tempo da escola também aumentou, ou seja, você pode ficar mais horas na escola. Essa é uma diretriz que o governo tem dado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação insiste para que a gente vá progressivamente ampliando a jornada escolar. Porque 4 horas por dia é muito pouco para a educação que a gente precisa ministrar hoje, principalmente pensando que esse aluno em casa nem sempre ele tem um pai, uma mãe que vai olhar o dever de casa, alguém que vai monitorar as atividades dele, então ele acaba indo para a rua, para a televisão, para a internet. Se você ampliar o tempo de permanência na escola para 6, 7 horas, você tem outras atividades que não sejam aulas e que estão monitoradas por educadores. Então, você faz o dever de casa onde? Na escola. Você vai ter hábito de leitura onde? Na biblioteca da escola. E por aí vai. Você vai fazer futebol? Exatamente. Vai fazer teatro dentro da escola, com oficinas, com outras oportunidades. Só que ainda falta, porque a gente não tem nem prédios escolares suficientes, nem professores e principalmente a verba. O governo tem cortado sistematicamente, ano a ano, cada vez mais a verba da educação. Isso. Então, o buraco fica cada vez maior. E aí, comparando com o ranking mundial que vocês estavam dizendo, países que investiram muito mais, Coreia do Sul, Finlândia, estão assim a anos-luz de nós. E isso, em termos de competitividade para o Brasil, é muito arriscado. Quer dizer, o Brasil pode até melhorar a situação econômica,
mas em médio prazo a gente ainda fica prejudicado na produtividade, na competitividade internacional. Durante muitos anos a gente não conseguiu aumentar esse tempo do aluno na escola por conta de problemas políticos. E a gente tem a sensação que isso domina sempre o cenário. Porque a partir do momento que o Brizola achou que ia fazer CIEPS e que as crianças iam ficar o dia inteiro, ser brizolista significava gostar desse projeto de educação. E se você não era brizolista, você tinha que detestar esse tipo de coisa. E aí você ficou com crianças 4 horas na escola, quando na verdade elas precisam ficar o dia inteiro, elas precisam comer na escola. A alimentação na escola, por incrível que pareça, é uma das razões que combatem a evasão escolar. Tem aluno que fica na escola para poder almoçar. Então é muito triste quando a gente lê, às vezes, corrupção em cima da merenda escolar. Gente, assim, que tipo de ser humano pode fazer isso? Pode roubar, tirar a comida das criancinhas, né? Aquele negócio... Exatamente, literalmente acontece isso. Agora, essa base nacional curricular, ela não tocou no ensino médio? Não, a gente ainda não chegou lá. Essa base nacional comum curricular, ela ficou anos sendo debatida. E a discussão sobre o conteúdo do ensino médio ainda está rolando. Então, isso é uma coisa que preocupa bastante, porque a gente tem, de 14 a 29 anos, em torno de 51 milhões de jovens. Metade deles não concluiu essa etapa escolar. Quer dizer, pararam no ensino fundamental, pararam no ensino médio, são a futura geração nem, que nem estuda e nem trabalha, porque o mercado de trabalho acabou meio que repelindo essa juventude que não tem a devida formação. Então você tem que pegar quem já tem formação. E esse ensino médio estagnado, ele ainda não tem previsão de melhorar, porque ele não tem base comum curricular ainda, faltam professores e o que me preocupa, as eleições, que é um ano em que você provavelmente vai avançar muito pouco em termos de políticas mais contundentes na educação. Para vocês terem uma ideia, o ministro de Educação já trocou 5 vezes nos últimos 5 anos. Eu estava lendo, a partir da discussão dessa base comum curricular, que foi em 2014, ainda no governo Dilma, exatamente, já tivemos 6 ministros da Educação. Já tivemos 6 ministros desde 2014. E o próprio ministro atual, Mendonça Filho, volta e meia, ele larga a pasta para poder votar na Câmara por determinadas coisas que interessam ao governo, enfim, reformas, etc. Mas isso deixa a pasta muito frágil, porque você acaba tendo um ministério que é muito mais político do que técnico, do que educacional. E essa garotada que está aí hoje na escola, os anos estão passando. Eles não podem esperar 5, 6 anos para ver quando a gente vai decidir melhorar. Não, criança é uma geração cresce muito que já rápido. passou. Andréia, qual é o melhor resultado da federação? Porque tudo isso está ligado a um aspecto federativo, inclusive, né? Qual é o melhor resultado da federação em termos educacionais? Isso é algo que não dá para a gente dizer assim de uma maneira objetiva. Tem experiências muito interessantes em diversos estados. Goiás teve experiências maravilhosas. No Sul a gente tem muito avanço também. Parece que Ceará melhorou também. Ceará melhorou demais. Só que a gente não pode nunca falar no Brasil de uma melhora que seja realmente abrangente. Você tem experiências positivas. No Rio, em São Paulo, você tem escolas públicas que ficam no nível das escolas da Finlândia. São excelentes. Escolas públicas, professores engajados, diretores que vão atrás da família. Seu filho faltou à escola, estamos esperando por ele. Só que é uma experiência, 2 experiências, então não chega a ser uma massa crítica para a gente mudar realmente a educação. E outra coisa que a gente precisa melhorar, a distância entre a escola pública e a privada. Porque enquanto a escola pública precisa dessas melhorias todas, as escolas particulares que têm os recursos necessários para isso, já ampliaram a jornada escolar, já trouxeram computadores, trazem professores mais bem formados. Então isso, em termos de país, é muito preocupante, porque você vai criar um abismo ainda maior entre a formação acadêmica e, claro, entre o futuro de cada geração. É aquele negócio que você está falando, a diferença entre as classes sociais. Exatamente. Fica muito impossível. Você estudou numa boa escola, você era bom